Olá, meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. E vou fazer uma pergunta para você. Você já passou por um estresse emocional muito forte ou está passando por um processo de estresse emocional muito forte? Se sim, então fica comigo que esse vídeo é para você. Eu vou contar para você uma história real, verídica sobre a orquídea. Sabe a orquídea, a planta orquídea? Eu estava observando, né, e lendo, li um pouco sobre a orquídea e me chamou muito a atenção sobre o processo que acontece com a orquídea, quando ela sofre e ela passa por um processo de estresse emocional também muito forte. Então eu vou contar para você rapidamente como que ocorre esse processo, né, na vida da orquídea. Então, imagina comigo, a orquídea ela tá lá, ela foi plantada, né? Ela foi cultivada, ela tá em um solo perfeito para que ela cresça, para que ela desenvolva, para que ela venha florescer, para que ela não venha sofrer dano algum, né? Até porque ela precisa chegar no seu destino final, que é ali na casa do cliente, em perfeitas condições, sadia, né? Florindo, né? Enfim. Então, lá onde ela é cultivada, aí ela tá lá feliz naquele ambiente, né? Recebendo tudo que ela precisa, tudo na medida certa. Porque se você conhece, né, a planta, a orquídea, ela é muito delicada, muito sensível e a gente precisa ter um mínimo de conhecimento para poder cultivá-la, para poder cuidar, para que ela venha florescer, não é verdade? Então, acompanha comigo a história. Então, imagina que quando ela sai dali, da onde ela foi cultivada, da onde ela foi plantada, né, e ela está ali saudável, ela está feliz, ela está crescendo, ela é retirada, então passada ali para alguma espécie de vaso, um outro recipiente. Isso para ela já é um estresse, né? Porque ela já foi retirada do ambiente natural dela, ela já passou por aquele recipiente, já foi algo estressante. Imagina que ela foi então dali, ela segue o destino dela sendo levada então para os distribuidores. Né? Então ela ficou lá dentro do carro, sem a luz necessária, sem a água no horário certo. Vai imaginando então o estresse que ela vai passando, né? Com essa mudança que está acontecendo ali na rotina dela, no dia a dia dela. Então, ao chegar nos distribuidores, então ela passa a seguir então para os comércios, supermercados, as lojas de floriculturas e etc. Também já é mais um caminho. Até ela chegar no caminho e no destino final dela, que seria no caso na minha casa, na sua casa, no cliente final, certo? Então esse foi o processo de estresse que ela passou. O que isso significa, no caso, para essa planta que é tão delicada, né, como a orquídea? Isso a orquídea ela passa a entrar durante esse processo, aonde ela vai ficar sem luz que ela precisa, a luz correta que ela precisa, a água que ela precisa, sem o ambiente em que ela precisa para se manter viva e sobrevivendo e florindo, né, e existindo, ela entra em um estado de repouso, né? Ela entra em um estado de dormência. Então, muitas das vezes, quando ela chega lá na minha casa, na sua casa, no cliente final, a gente às vezes olha e fala: nossa, poxa vida, eu acho que essa orquídea morreu. Nossa, acho que morreu, não tem jeito, né? E aí a gente desesperada, porque você imagina que esse período da onde ela saiu até ela chegar na nossa casa, quantos dias levou? Quantas vezes ela ficou sem beber a água que ela precisa, sem receber a luz que ela precisa, né? E durante todo esse processo, quando ela chega na nossa casa, qual a primeira coisa que a gente faz? Eu vou dizer que eu já fiz isso, depois eu aprendi. A gente pega aquela orquídea e praticamente afoga ela ali, né? Com o intuito, com uma boa intenção, né? De dar água para ela. Mas quem entende um pouco ali dessa planta, entende, sabe que a gente não pode
afogar ela ali debaixo da torneira. A gente tem que jogar a água na raiz dela, aos pouquinhos, evitar molhar, né, as folhas dela. Se molhar tem que secar porque ela é muito delicada, né? E a gente precisa ter esse mínimo de conhecimento, então a gente vai, afoga ela ali, né? E de repente a gente tá achando ali que vai conseguir salvar, né? Ah, ela precisa beber água com aquela boa intenção. E o que eu quero que você entenda, né, com essa história da orquídea? Que muitas das vezes, ou pare você e observe se de repente você não está como essa orquídea, passando hoje na sua vida um processo de estresse emocional muito forte. Muito forte. E assim como essa orquídea, por questão de sobrevivência, ela entra em um estado de repouso absoluto, ao ponto de você olhar e falar, nossa, eu acho que ela morreu. Ela secou, ela morreu. Ela não dá mais flor, a folha tá caindo. E se de repente você, por sobrevivência, também dentro desse quadro de estresse emocional, não está hoje como essa orquídea, em um estado de repouso absoluto, por sobrevivência. Por sobrevivência, eu digo num estado psicológico e emocional. Estresse emocional. Se você não está nesse estado de dormência, nesse estado de repouso absoluto por questão de sobrevivência. Então, como que essa mulher que foi lá e comprou essa orquídea, com um pouquinho de conhecimento, ela vai entender que ela precisa colocar aquela orquídea em um ambiente com uma luz apropriada, que ela vai ter que dar água para aquela planta, aquela orquídea, todo dia um pouquinho, observa, todo dia um pouquinho, não molhar as folhas, com paciência e com esse pouco de conhecimento. O que vai acontecer se todo dia ela fizer isso com a orquídea, com essa planta? Ela tende aos poucos ir acordando então desse sono, desse repouso, desse estado de dormência. E você sabe qual que é a primeira coisa que a orquídea ela procura quando ela começa a despertar do estado de repouso de absoluto dela, depois desse processo de estresse emocional? A primeira coisa que ela busca é a segurança. Então as raízes dela, se você colocar ela numa árvore, ou se ela tiver mesmo lá naquele vasinho com aqueles, né, onde tiver já todas as demais raízes fincadas, as novas raízes que vão nascendo, elas já vão crescer nesse sentido, em busca dessa segurança. Ela só desperta, ela só vai voltar a crescer, a florescer, a ficar bonita como ela estava lá onde ela cresceu, onde ela era cultivada, onde ela estava feliz no habitat natural dela, quando ela se sentir segura. A mesma coisa é comigo, a mesma coisa é com você. Se você passou por esse processo de estresse emocional e está em um estado de repouso, de dormência, repouso absoluto, para que você desperte é necessário paciência e conhecimento. E você precisa sentir-se segura para que você comece a despertar do seu sono de repouso profundo por questão de sobrevivência. E o que eu quero dizer com tudo isso? Primeiro, que você se ache nessa história da orquídea. E que assim como a orquídea, se for tratada com paciência e conhecimento e se sentindo segura, ela pode despertar e voltar a florir. E é isso que eu tenho para dizer para você. Você é como essa orquídea, que de repente você está aí nesse momento, nesse turbilhão de estresse emocional, de impacto emocional muito forte, que você não está sabendo lidar, você não está conseguindo digerir, você não está conseguindo, sentindo que a sua sobrevivência está ameaçada. Então você entra nesse estado de repouso absoluto. E de que forma que você faz isso? Fuga, se refugiando. Então de repente você começa a se entregar a um estado de ansiedade, começa a se entregar mais a se sentir deprimida,
Você começa de repente a dormir mais, porque é uma forma de estar mais ausente, você começa a se isolar. Você começa a não fazer mais as coisas que você gostava e você começa a se fechar, se isolar, adormecer. E você começa a entrar nesse caminho por questão de sobrevivência, né? Só que agora é hora de você despertar e saber que assim como essa orquídea, a hora que ela se sentir segura, receber o conhecimento que ela precisa e a paciência, ela pode buscar a segurança que ela necessita e voltar a florescer, né? E essa é a minha mensagem hoje para você. Que você seja como essa orquídea. Receba esse conhecimento. Assista o vídeo que eu deixei aqui sobre amor próprio, né? Tirando o romance, né, que é criado ao redor dessa questão do amor próprio, né? Por quê? Qual é a segurança que você precisa sentir? A primeira coisa, a orquídea ela vai buscar em direção aonde as outras raízes estão fincadas. Aí você fala, Janaína, mas e eu? No caso, para que eu comece a me despertar, aonde é que eu vou buscar segurança? Aonde eu vou me sentir segura para que eu comece a respirar e a começar a me despertar também do meu sono profundo e sair desse estado meu de fuga, de repente de um vício de bebida, no vício de alimentação, eu tô comendo muito, eu tô ganhando peso. Tem N maneiras da gente entrar num estado de fuga. Eu não saio das redes sociais, né? Porque aí eu fico distraída, eu não tenho que dar atenção para aquilo ali. De que maneira que você está fugindo de encarar essa realidade por uma questão de sobrevivência? Eu não consigo lidar, eu não sei lidar, eu preciso de ajuda. Então eu vou deixar aqui para você essas 3 informações. Você precisa de paciência para essa nova jornada, você precisa de conhecimento e você precisa se sentir segura. E eu quero que você fique aqui comigo, porque eu já vou acabar esse vídeo para ele não ficar longo. E eu gostaria que você compreendesse e você entendesse isso que eu vou te falar agora. A segurança que você precisa, até hoje, você buscou lá fora. No seu pai, na sua mãe, em um filho, num marido, em um namorado, em um emprego, na aprovação dos amigos, na aprovação da família, na aprovação das pessoas. Você tem buscado lá fora. Só que a segurança que você precisa para que você comece a entrar nesse estado de despertar da sua consciência está dentro de você. Absolutamente tudo o que você precisa para sair desse estado está dentro de você. Você só precisa parar, respirar e se conectar com isso dentro de você. Buscar isso dentro de você, tá? Então, em outros vídeos eu vou me alongar, falar mais um pouco sobre esse assunto para que você comece a se desenvolver. Sair desse nível, nós temos aí pelo menos 3 níveis de dependência emocional, né? Então, de repente, tem o 1, o 2, o 3 e tem, né, mas você precisa, de repente, sair desse nível de dependência emocional, de buscar no outro aquilo que você precisa, de achar que o outro é que tem que dar o que você precisa, sendo que o que você precisa está dentro de você. Você só precisa entender, despertar, ter paciência e buscar esse desenvolvimento. Como me desenvolver? Como entrar, Janaína, numa jornada onde eu me desenvolva, né? Se você está passando esse estresse emocional, isso já mostra que você precisa também de um bom desenvolvimento da questão da inteligência emocional, da questão da sua dependência emocional, né? Então, a princípio eu quero deixar aqui essa reflexão da orquídea para você pensar, né? E acreditar que assim como ela tem esse despertar, você também pode despertar. E que você só precisa respirar, ter paciência, buscar esse conhecimento e buscar essa segurança. A princípio, buscar dentro de você, olhando para dentro de você. Então, mais uma vez, eu deixo aqui a dica do vídeo do amor próprio.
para que você comece a entrar nessa jornada de busca interior, porque tudo que você precisa está dentro de você. Então eu queria muito deixar aqui essa mensagem, né, da orquídea, essa reflexão, para que você possa ter aí um despertar, né? Porque eu olho você como uma orquídea, então eu tenho que jogar todo dia um pouquinho de água. Todo dia um pouquinho de água. Então não posso falar muito, porque senão é muita informação. Então hoje eu tô te dando esse pouquinho de água e no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre isso para que você tenha aí novas primaveras na sua vida, que você possa florescer, que é o que eu desejo muito para você, tá bom? Então assim, se você gostou desse vídeo, curte, me ajuda a crescer esse canal, compartilhar essa mensagem para outras mulheres que, assim como eu, já estive nesse estado de repouso absoluto. De repente você está, ou você conhece alguma mulher que está nesse estado, envia para ela, manda essa mensagem, tá bom? Participa comigo e me ajuda a ajudar outras mulheres a florescer, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.